Aula sobre exercícios de genética, segundo a lei de Mendel. Então, tá aqui a primeira slide, né? Só para a gente lembrar o que é. Exercício 17, página 406. Então, de acordo com a segunda lei de Mendel, se dois indivíduos do genótipo Tzão, Tzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szinho forem cruzados, a proporção de descendentes com genótipo Tzinho, Tzinho, Rzão, Rzinho e Szão, Szão será. Então é o seguinte, aqui a gente tem 3 pares de alelos. Todos eles são heterozigotos. A gente vai ter que descobrir primeiro quais são os gametas que esses indivíduos vão formar. Como eles são do mesmo genótipo, eles vão formar 8 gametas cada um. Tá? Lembrando da fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos, portanto, aqui são 3. Então, 2 elevado a 3 igual a 8 gametas diferentes. E aí, para vocês sacarem bem, entenderem bem, ó, aqui estão os 8 gametas de um indivíduo, aqui estão os 8 de outro. A pergunta é, quantos, né, qual que vai ser a proporção de descendentes com o genótipo Tzinho, Tzinho, Rzão, Rzinho, Szão, Szão. Bom, as 4 primeiras linhas aqui a gente já pode eliminar, né? Por quê? Porque tem o Tzão ali. E o que sobra? Se a gente analisar todos eles, a gente tem um genótipo aqui embaixo e outro aqui. Então, dos 64 que temos aqui, apenas 2 terão a probabilidade, né, de terem esse genótipo. Então, a proporção é de 2 para 16. Ok? Então, lembre-se, é muito difícil cair um exercício no vestibular com trihibridismo, tá? Com dois pares de alelos é batata, sempre cai. Aliás, é um dos assuntos que mais cai em biologia, né? A genética e a evolução. Estou falando das universidades federais, né? Bom, vamos ao próximo, o 18. Eu não copiei todo o enunciado porque não tem necessidade, né? Vocês têm na apostila, então, quem quiser acompanhar, exercício 18, da página 406. Mas ali está dizendo que nas ervilhas o caráter da cor amarela é determinado pelo alelo dominante Vzão. Está aqui. Então, se ele é dominante, ele pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, né? E o verde, então, Vzinho, Vzinho, a característica recessiva. A outra característica é em relação à textura. Então, trata-se de segunda lei de Mendel, né? Textura lisa também é dominante, então Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E a textura rugosa, Rzinho, Rzinho. E aqui as minhas setinhas ficaram fora de... É só mexer um pouco que muda tudo. Bom, a pergunta que o exercício faz. Caso uma planta de ervilha duplo heterozigoto seja autofecundada, a proporção de descendentes que produzam ervilhas com fenótipo diferente dessa planta original será. Bom, a planta original, na verdade, é o F1, né, que a gente considera, né, porque são duplo heterozigotos. Ou seja, tem as duas características dominantes, o amarelo e o liso. A gente sabe que a proporção da segunda lei de Mendel é 9 para 3 para 3 para 1. Se 9 apresentam a cor amarela e a textura lisa, os outros 7 terão os outros fenótipos, né? Ou seja, a cor amarela com a textura rugosa, ou verde com a textura lisa, ou verde com a textura rugosa. Então,
é de 7 para 16, né? Aqueles 16 resultados lá da segunda lei de Mendel no dihibridismo, é aquela tabelinha lá que a gente viu na outra aula. Então, 7 para 16. O próximo exercício, 19, também é a segunda lei, né? São duas características analisadas. Então, está dizendo que a polidactilia é uma herança dominante, portanto, cesão, cesão ou cesão, cesinho, e os dedos normais, cesinho, cesinho. A polidactilia acontece dedos a mais na mão, né? Ou apenas uma evidência de que ali poderia ter mais um dedo. Mas os dedos normais que é o normal, né? É o normal. A segunda característica é o prognatismo mandibular, quer dizer, o queixo proeminente. Característica dominante, enesão, enesão ou enesão, enesinho. E o queixo normal, enesinho, enesinho. Aí a probabilidade de gerar uma criança normal para as duas características será de... Ó, então, o casal, deixa eu ler aqui novamente. O casal tem genótipo cesão, cesinho, enesão, enesinho, com cesão, cesinho, enesinho, enesinho. Bom, aqui estão os gametas desse indivíduo da esquerda, né? A gente junta o primeiro de um lado com o primeiro do outro, então cesão, enesão, cesão, enesinho, cesinho, enesão e cesinho, enesinho. Ou seja, primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e segundo com o segundo. Como o outro indivíduo tem uma característica recessiva, quer dizer, os genes recessivos, né? Então, ele vai produzir menos tipos de gameta. Então, só juntar o cesão com a enesinha e o cesinho com a enesinha. Bom, fazendo, então, o quadro de Punnett, a pergunta era qual a probabilidade de gerar uma criança normal para as duas características. Aqui, as características normais são a herança recessiva, né? Então, cesinho, cesinho, enesinho, enesinho. Então, a gente tem aqui, dos 8 resultados, apenas um, o genótipo duplo recessivo. Tranquilo, né, galera? Esse tem um enunciado gigante também. Muitas universidades gostam de encher de coisa onde o aluno perde bastante tempo lendo. Então, tem muita coisa aqui que a gente não precisa, mas vamos lá. Na verdade, esse exercício aqui envolve a primeira lei de Mendel e probabilidade. Tá? Então, a visão normal é característica dominante, ou seja, enesão, enesão ou enesão, enesinho, e a visão míope, enesinho, enesinho. É uma herança autossômica recessiva. O termo autossômico se refere aos genes que estão localizados nos cromossomos de pares 1 a 22. Então, é o seguinte, aqui ele deu o genótipo da Marta, né, que é o caso, que são os autores, né, atores da história, e deram o genótipo dos pais. Então, os pais são normais, mas a Marta é míope. Tá? Então, a gente sabe que os pais são normais, mas são heterozigotos, já que ela é míope. Então, ela herdou os 2 genes recessivos dos pais. Em relação ao Roberto, que é o marido de Marta, a mãe do Roberto é míope, então o genótipo dela é Nzinho e Nzinho. O pai tem visão normal, N, a gente não sabe se é heterozigoto ou... Mas isso também não vem a questão, não interessa para a gente resolver o exercício.
Mas ele é normal, mas se ele tem a mãe com miopia, ele herdou um gene da mãe. Então, ele tem o genótipo heterozigoto. Bom, então aqui fica o cruzamento, ó, de Roberto, Nzão, Nzinho, com Marta, Nzinho, Nzinho. Fazendo o esqueminha, né, da combinação de todos os alelos com todos, a gente vai obter a probabilidade dos filhos serem Nzão, Nzinho, Nzão, Nzinho, ou seja, metade com visão normal e a outra metade com visão míope. 50% de cada um, né? Ou seja, aí eles querem saber, eles querem ter 2 filhos. Eles querem que o primeiro seja do sexo feminino, ou seja, aí a probabilidade já é de 1/2. E visão normal, a probabilidade também é 1/2. Ó, surgiu daqui, né? Então, se a gente fizer a conta, 1/2 vezes 1/2, a gente vai obter 1/4. Ok? É a regra do E, né? Um filho do sexo feminino e com visão normal. Aí o segundo filho do sexo masculino também é 1/2 e míope também é 1/2. Aliás, os da visão normal estão aqui, né? Os míope aqui. Portanto, a conta vai ser igual, ó. 1/2 vezes 1/2 igual 1/4. Portanto, a probabilidade desse casal ter o primeiro filho do sexo feminino com visão normal e o segundo o primeiro do feminino, visão normal, e o segundo masculino com visão míope, vai ser de 1/16. Ou seja, a gente multiplicou 1/4 por 1/4, né? Dá 1/16. Então, o exercício tranquilo também, mas muitas vezes os exercícios em genética, eles dão o genótipo dos filhos e pedem também para escolher o genótipo, para descobrir o genótipo dos pais, né? Tem muito disso. Então, só lembrando que cada alelo, um alelo vem do pai e outro alelo vem da mãe. E aqui temos mais um exercício, o último que eu fiz aqui, o 21 da página 406. Também segunda lei, porque temos 2 características. Então, a primeira característica é a altura do tomateiro. O tomateiro pode ser uma planta alta, genótipo dominante, ou uma planta anã, genótipo recessivo. Segunda característica é em relação à cor do fruto, que pode ser vermelha, que é a característica dominante, ou amarela, que é a característica recessiva. Aí teve um agricultor que fez o cruzamento de uma planta alta com fruto vermelho, com uma outra planta anã e fruto amarelo. Aí, pela lei de Mendel, né, a gente sabe que F1 vamos ter os dihíbridos, né, duplo heterozigoto, portanto, 100% das plantas serão altas e com fruto vermelho. Mas o cara queria, na verdade, ele queria plantas anãs com fruto vermelho. Então, ele fez o autocruzamento entre 2 indivíduos da F1 e obteve 320 plantas. O total era 320. Então, ele queria saber qual seria o genótipo dos indivíduos para produzir somente plantas anãs e vermelhas. Então, desse resultado aqui, ele obteve 320 plantas, que correspondem aos 16 resultados, né, da nossa segunda lei de Mendel. Mas 3 apenas são anãs e vermelhas, né, dessas 16. Quantas plantas correspondem, então? Então, X, regrinha de 3, né, 320 multiplicado por 3, divididos por 16,
a gente vai ter 60 plantas. Bom, em relação ao genótipo, o genótipo vai ter que ser homozigoto para as duas características, né? Se ele quer plantas anãs, ele tem que pegar uma planta que tenha os dois, para os dois indivíduos, né? Genótipo homozigoto recessivo. E para obter plantas vermelhas, ele precisa utilizar as plantas com fruto vermelho, tá? Então, besão, azinho, azinho, besão, besão, com azinho, azinho, besão, besão. Assim, ele obtém, então, 100% de plantas anãs com a cor vermelha, que é o objetivo dele. E eram esses exercícios. Terminando, então, a aula. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato. Obrigada.